Capítulo 551, Minha vez. Era aquele misterioso pilar de pedra. Este pilar de pedra que foi quebrado ao meio no castelo do céu foi fixado por algum motivo inexplicável depois que Fei o usou para purificar a mancha na Worldstone. Depois disso, ele estava morando no corpo de Fei, mas simplesmente não respondia aos chamados de Fei. No entanto, neste momento em que a vida de Fei estava em perigo, estremeceu levemente. Devido a esse tremo, ocorreu um fenômeno. Era um poder incrível que saiu do corpo de Fei. Se a espada de fogo do julgamento de Domenech era tão poderoso quanto a energia de um deus, o poder emitido pelo misterioso pilar de pedra era como a ira do rei dos deuses. Nenhuma palavra poderia descrever esse poder aterrorizante. Nada poderia pará-lo. A enorme espada de fogo laranja não pôde fazer nada a este poder. Parecia que tudo estava acontecendo no reverso. Como uma chama que estava sendo soprada ao vento, a espada de fogo laranja que tinha mais de 1000 metros de comprimento ficou menor e menor. O que é isso? Os olhos de Domenech se arregalaram. A energia que apareceu no corpo de Fei assustou até um senhor da classe Sol. Isso o fez querer se ajoelhar e adorar. Mesmo e assim, seu inimigo não lhe trouxe esse nível de pressão sufocante. Em menos de 10 segundos, a gigantesca espada de fogo laranja desapareceu. O céu que estava extremamente escuro em comparação se iluminou, e tudo foi devolvido às suas formas originais, como se nada tivesse acontecido. Esse poder insano que estava no nível do rei dos deuses veio de forma repentina e saiu de forma repentina também. Fei ficou atordoado e ele abriu as mãos de leve. As manoplas de metal já haviam rachado e caíram no chão, e a durabilidade da armadura sagrada, imortal King Soul Cage, caiu abaixo de 3 dígitos, revelando um pouco da pele de Fei através dos buracos. No entanto, a pele preta e queimada e os membros do corpo de Fei foram instantaneamente curados por essa grande energia. Sua pele era lisa e macia, como se ele tivesse renascido. Um poder tão aterrorizante. É incontestável. Esse poder veio do corpo de Fei, então ele foi capaz de sentir isso. Assim que esse poder apareceu, Fei sentiu como se ele fosse o rei dos deuses. Ele sentiu como se ele fosse o governante do mundo e pudesse decidir sobre a vida de todos. Ele poderia fazer as flores desabrocharem, forçar as árvores a secarem e criar o céu e o inferno. Tudo isso se originou do leve tremor daquele misterioso pilar de pedra. Infelizmente, parecia que o pilar de pedra era muito mesquinho. Depois de salvar Fei da morte, não estava disposto a emprestar mais poder a Fei. Não importava o quanto a Fei tentasse, não respondia. Isso, você não pode ter esse tipo de poder. Como você é capaz de obter poder além do reino dos mortais? Domenech se afastou por 100 metros e olhou para Fei com os olhos cheios de choque. Esse poder era muito poderoso. Se ele fosse levemente tocado por ele seria transformado em partículas de poeira. Naquele momento, ele sentiu como se fosse a sua morte. Assim, quando ele estava prestes a desistir e se render, esse poder inimaginável de repente desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele ficou chocado, e ele olhou para Fei, tentando descobrir alguma coisa. Fei não tinha uma expressão no rosto. Ele tirou outra poção de rejuvenescimento total do seu anel de armazenamento e despejou na boca do pequeno Guaxinim. Logo, esse garotinho acordou e começou a chiar depois de ver Domenech, que não estava muito longe. Seus cabelos e cauda se levantaram, e olhou ao redor ansiosamente, tentando fazer com que Fei deixasse o lugar o mais rápido possível. Atrás de Fei, névoas de energia estavam sendo inspiradas e expelidas pelo Azelbank de uma maneira única. Parecia que um gigante estava respirando e afetando os elementos naturais da área. Este era um sinal mostrando que o processo de avanço para se tornar um Lorde da classe Sol estava quase completo. Não. Este não é o seu poder. Impossível. Ao sentir a aura no Azelbank, Domenech começou a perder a paciência. Quando luzes apareceram loucamente em seus olhos, ele decidiu testar Fei novamente. Não acredito que você possa usar esse tipo de poder 2 vezes seguidas.
Tome isso, meteoro do fim do mundo. Enquanto barulhos altos uivavam, muitas chamas apareceram no ar. Então, um meteoro esférico com mais de 10 metros de diâmetro voou do céu, migrando em Feyazellbank. Como se este meteoro estivesse rasgando o céu, ele deixou uma série de pós-imagens no ar. Uma expressão séria apareceu no rosto de Fei. Ele já estava exausto das batalhas anteriores. Embora parecesse que ele ainda podia lutar, ele estava apenas fazendo um show. Na verdade, ele nem tinha forças para segurar suas armas, muito menos parar o gigantesco meteoro que estava descendo do céu. 100 metros, 50 metros, 30 metros, 10 metros, 3 metros. Fei não se mexeu, e ele apenas ficou lá e sentiu a energia dentro do meteoro que se aproximava. O vento criado por ele sozinho foi suficiente para sufocá-lo um pouco. No entanto, o rei tinha um sorriso aliviado no rosto. Uma onda de energia cinza subiu no céu atrás de Fei. Todas as chamas foram extintas por essa energia instantaneamente, e o meteoro que se aproximava rapidamente também foi repelido, desapareceu no céu depois de alguns segundos, como a semente de um dente de leão. O perigo foi finalmente resolvido. Nós seríamos ambos esmagados em pasta de carne se você se movesse mais tarde, disse Fei enquanto se acalmava. Desde que ele estava agora em segurança, o último pedaço de força que ele tinha sustentando seu corpo se foi, e ele caiu de volta no trono do caos depois de cambalear um pouco. É bom que eu tenha feito isso. Agora, é a minha vez. Azelbank levantou-se devagar do chão e acenou com a mão, tirando todas as formações de ocultação da montanha. Sem qualquer surto de energia, Azelbank subiu no ar, criando uma lótus de energia mágica cinza sob seus pés toda vez que ele dava um passo. Ele andou na frente de Fei, bloqueando e protegendo de Domenech. Assim como Fei lutou contra Domenech e não recuou, mesmo que ele fosse ser morto, Azelbank estava indo proteger Fei desta vez. Embora ele não tenha conseguido se mover e falar durante o processo de avanço, ele testemunhou o que aconteceu. Honestamente, até o próprio Azelbank não esperava que Fei estivesse disposto a morrer por ele, uma pessoa que o rei conheceu há menos de um mês. Azelbank existia há centenas de anos, mas ele estava atordoado e tocado como nunca antes. Ele estava calmo e tranquilo na superfície, mas estava encarando Domenech com fome de batalha. Percebendo isso, Domenech rapidamente acordou do choque que o súbito aparecimento daquele misterioso poder lhe trouxe. O vento agitou seu manto branco, e ele segurou sua varinha com força. Com um sorriso no rosto, ele disse: "Você avançou muito mais rápido do que eu esperava. Você é um gênio também. No entanto, eu sou um Lorde da classe Sol há mais de um ano e você acabou de avançar. Você ainda é como uma criança que está aprendendo a andar nos meus olhos. Como se atreve a me desafiar de maneira imprudente? Você fala demais." O mago de mortos-vivos acenou com a mão como se estivesse tentando se livrar de uma mosca, e uma energia invisível disparou instantaneamente em direção a Domenech. Domenech ficou um pouco irritado com a atitude desrespeitosa do Azelbank. Duas energias completamente diferentes colidiram, e as ondas de energia se expandiram para fora, parecendo tão bonitas quanto um fogo de artifício. E puff! Domenech cuspiu um gole de sangue e gritou depois. Com uma expressão chocada no rosto, ele se virou e tentou escapar sem dizer nada. Muito tarde. O Azelbank já previa isso, e ele acenou com a mão novamente sem emoção. Vosh! O mundo ao redor deles mudou. Como se uma mão invisível derramasse uma gigantesca garrafa de tinta no céu, o céu brilhante subitamente escureceu. A energia parecida com uma nuvem negra saiu do corpo de Azelbank e expandiu-se para fora, e a velocidade de expansão foi tão rápida que instantaneamente chegou a Domenech e o envolveu. Anomalia do Sol? Você já dominou sua anomalia do Sol? Domenech gritou desesperadamente. Fei percebeu que tudo ao seu redor mudava como se ele estivesse agora dentro de outro mundo.